Senhoras e senhores, senhor deputado Gandini, aos deputados desta augusta Casa de Leis, os nossos ilustres autoridades presentes, convidados, telespectadores da TV Alice, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe a todos para esta sessão especial sobre os 50 anos de profissão de propagandista da indústria farmacêutica. Neste momento, é convidado ao local de destaque o deputado proponente desta sessão, o deputado Gandini. Também são convidados a integrar o nosso dispositivo de honra o presidente do Sindipros, o Sindicato dos Propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos do Estado do Espírito Santo, Carlos Renato Bernardes. O diretor e fundador do Sindipros, Ademar Nascimento. Representando aqui os propagandistas aposentados, o Dr. Cid Paulo Leal. Representando aqui ex-propagandistas, a doutora Vanessa Paganini Simões. Representando os profissionais com 30 anos ou mais de profissão, Tereza Raquel Mascarenhas Teixeira e Marcelo de Brito Rocha Lima. Representando os profissionais com 20 a 29 anos de profissão, Luciana Castellogi e Leandro Braz Moreira. Representando profissionais com 10 a 19 anos de profissão, Nicole Junqueira Calcem e Jair Campos Júnior. Já agradecemos a presença de cada um de vocês que está aqui conosco e informamos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Alice nos canais abertos, digitais e também pelo YouTube. E que as fotos deste evento estarão disponíveis no site da Assembleia Legislativa a partir de amanhã. Agora nós assistiremos a um vídeo institucional aqui da Alice. Somos a Assembleia Legislativa mais transparente do Brasil. Em cada canto do estado, a Alice está de portas abertas para que os capixabas façam parte da construção de um futuro com mais justiça social. O trabalho da Assembleia Legislativa do Espírito Santo começa com debates e chega até você por meio da aprovação do orçamento estadual, que garante desenvolvimento e igualdade de oportunidades para nossa gente. E de onde você estiver, você chega até a Alice pelo nosso site e pelo aplicativo Interalice, onde acessa tudo sobre a atuação dos deputados e projetos apresentados, inclusive por outros poderes, e ajuda a fiscalizar investimentos em saúde, educação, agricultura, obras de infraestrutura e muito mais. É pelo compromisso com cada cidadão que nos tornamos a Assembleia mais transparente do Brasil, com o selo Diamante em Transparência. O que a gente faz aqui na Alice é da sua conta. Quando você olha... A presente sessão, ela tem como objetivo principal celebrar os 50 anos da profissão de propagandista e tratar também dos avanços alcançados e dos desafios a serem vencidos. O Sindipros, que é o Sindicato dos Propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos do Estado do Espírito Santo, é uma entidade sindical fundada em 9 de julho de 2004, devidamente registrada no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego. O surgimento de um sindicato que representa exclusivamente uma única categoria profissional é fruto do trabalho de um grupo de profissionais reconhecidamente sério que decidiu então organizar o seu próprio órgão de classe e deixaram o sindicato misto, que acabava pulverizando as oportunidades de atendimento dos anseios de uma ou de outra classe.
Desde 2004, então, a missão é representar exclusivamente os profissionais propagandistas e os vendedores de produtos farmacêuticos como categoria diferenciada e regulamentada pela Lei 6.224 de 1975. Neste instante, o deputado Gandini procederá à abertura desta sessão especial conforme o regimento desta Casa. Boa noite a todos e a todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um versículo da Bíblia. Peço a todos que fiquem em posição de respeito. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmo 32, versículo 8. Obrigado. Fica dispensada a ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Informa a todos os presentes que esta sessão é especial sobre os 50 anos da profissão de propagandista da indústria farmacêutica, conforme requerimento de minha autoria, aprovado em plenário por unanimidade. Passo a palavra à nossa mestre de cerimônias. Obrigada. Todos são convidados agora em atitude de respeito para cantarmos o hino nacional. Margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
podem se acomodar, por gentileza. A partir deste momento, a condução desta sessão especial fica a cargo do deputado proponente, deputado Gandini. Boa noite a todos, boa noite a todas. Para mim é uma honra estar nesse momento presidindo essa sessão especial pelos 50 anos dos propagandistas da indústria farmacêutica no Brasil. Eu preparei uma pequena fala em homenagem, mas no início da sessão eu estava atrás de uma Neusaldina. Eu falei, poxa, que coincidência, né? A gente saber lembrar da importância da indústria farmacêutica, mas também das pessoas que levam conhecimento aos médicos, né? É com grande honra e profundo respeito que subo a essa tribuna, no caso estou aqui, para prestar uma justa e merecida homenagem aos profissionais que há 50 anos desempenham um papel silencioso, mas essencial na saúde do povo brasileiro, os propagandistas da indústria farmacêutica. Esses profissionais são, muitas vezes, o elo entre a ciência, que avança nos laboratórios, e os consultórios, onde decisões vitais são tomadas. São eles que, com dedicação, ética e conhecimento técnico, garantem que médicos, farmacêuticos, profissionais de saúde estejam atualizados sobre os medicamentos mais eficazes, sobre os tratamentos mais modernos e sobre as inovações que salvam vidas todos os dias. Em um país de dimensões continentais, onde nem sempre a informação chega com facilidade, o trabalho do propagandista é ainda mais valioso. Eles percorrem hospitais, clínicas, farmácias, em todas as regiões, levando orientação segura, dados científicos e compromisso com a saúde. Celebrar os 50 anos dessa profissão no Brasil é reconhecer meio século de contribuição à vida, à ciência e ao bem-estar. É reconhecer aqueles que, com profissionalismo e respeito, constroem pontes entre a indústria e o cuidado humano. Deixo aqui, em nome de todos nós, deputados, o nosso mais sincero agradecimento, que esta data marque não apenas o passado de conquistas, mas também o futuro de valorização e reconhecimento dessa nobre profissão. Eu digo sempre aos convidados que esse é um momento muito simples, singelo, onde a gente faz uma discussão, uma homenagem, mas que é uma atribuição importante das casas legislativas. No nosso país, ficou para as casas legislativas homenagear as pessoas que fazem a diferença no seu tempo. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, a gente destaca algumas pessoas e essa função é do legislativo. E hoje nós estamos cumprindo mais uma vez essa função. É uma forma do Estado, o Estado do Espírito Santo, agradecer formalmente a cada um de vocês que tem colaborado com a nossa história. Então, era isso. Deus abençoe vocês. Vamos continuar a nossa sessão especial. Passo a palavra ao nosso representando a categoria, senhor Carlos Renato Bernardes, presidente do Sindipros. Se quiser fazer uso da tribuna, eu que não quis... Eu vou ficar mais tranquilo aqui do seu lado, porque depois dessas belíssimas palavras aí, né, você não, Vossa Excelência, desculpa que eu não tenho hábito, Gandini. Mas assim, primeiramente, em nome de toda a nossa categoria, eu queria agradecer essa oportunidade, essa homenagem, né, que você está nos dando aí, que Vossa Excelência está nos dando. Para a gente é um marco isso aqui. Eu recebi muitos abraços de todos que estão aqui presentes, né? É uma noite inédita para a nossa categoria. E assim, e de ter você como um aliado hoje, Vossa Excelência como um aliado hoje nosso, porque, para quem não sabe, o Gandini tem projetos de leis que já estão tramitando nessa casa, né? Em defesa do nosso trabalho. Principalmente para nós podermos ter mais acesso a alguns hospitais, redes públicas que hoje estão restringindo o nosso trabalho e o nosso papel, como ele falou aqui, de forma muito clara e muito objetiva, é levar saúde à população mais carente, principalmente, e informação
o que a gente faz através da classe médica. A gente leva essa informação e essa informação chega ao público final, que são os pacientes, e a população carente que necessita tanto do nosso trabalho. E outro agradecimento que eu faço, Gandini, é porque quanto mais postos de trabalho restringe a nossa entrada, é um risco também para a nossa empregabilidade, né, para a nossa categoria, e com a sua atitude você vai estar fortalecendo essa classe, o nosso trabalho, né, que é o levar a saúde para esses pacientes. E assim, eu também fiz um breve resumozinho aqui sobre o nosso trabalho, né, e gostaria só de finalizar dessa forma, dizendo que desde 1975, quando o presidente Ernesto Geisel assinou a lei que regulamentava a nossa profissão de propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos, né? Nestes 50 anos nós aprendemos muito com os mais experientes a conquistar, respeitar o médico, levar informação precisa e, acima de tudo, conquistar nossos objetivos e da empresa e atingir resultados nas vendas e, consequentemente, sustento de nossas famílias. E muitas amizades foram construídas nestes anos, muitos amigos passaram, outros chegaram, né? E agora uma nova geração também está escrevendo a sua história. A gente sabe das mudanças que a nossa profissão tem enfrentado, principalmente no âmbito tecnológico, né? Os mais antigos tinham na época um trabalho muito mais, digamos assim, mais tranquilo, e hoje a gente vive com a tecnologia a nosso favor, mas o índice de cobrança também, né, que se multiplicou e hoje, de certa forma, ajuda, mas dificulta um pouco o nosso trabalho, né? E nós que estamos desde lá de trás, trabalhando, defendendo essa categoria maravilhosa, a gente enfrentou essas mudanças e teve que se adaptar. A nova geração já está pegando esse modelo de trabalho. Para nós que temos um tempo maior, a gente teve que se adaptar a tudo isso, a toda essa inovação. Então, assim, eu deixo essa reflexão e deixo um forte abraço aí, né, um abraço fraterno a todos os propagandistas, vendedores, pelo reconhecimento desses 50 anos através da Lei 6.224. E quero parabenizar todos vocês, tá, por estarem aqui hoje, numa segunda-feira à noite, depois de um dia de trabalho, deixando suas famílias. Alguns trouxeram os familiares, parabéns, né? E fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês, ao deputado Gandini, que tem sido um grande aliado para a nossa categoria e para o nosso trabalho. Tá bom? Representando os profissionais aposentados, senhor Cid Paulo Leal. Se quiser fazer o uso da tribuna, tá todo mundo... o pessoal está querendo a tribuna, hein? Vai para a tribuna, inaugura a tribuna para a gente. Aí eu vou para a galera. Muito obrigado. Assim eu vou para a galera. Boa noite a todos, todas. Nós cumprimentamos aí a todos os presentes. Saúdo também os componentes da mesa. O deputado Fabrício Gandini, a diretoria do Sindipros, que conseguiu realizar essa comemoração nessa Casa de Leis aos 50 anos de regulamentação da classe de propagandista da indústria farmacêutica. Bom, é uma honra. Jamais pensei pisar numa tribuna de honra.
mas é com o coração cheio de emoção que eu venho aqui falar para vocês o quanto foi bom trabalhar 50 anos com vocês. Quer dizer, muitos já não estão mais aqui, porque só eu sou eterno. Tenho ainda uns 40 anos, talvez, para militar com vocês. É muito otimismo, né? Mas a verdade é que ser propagandista é um sacerdócio, é uma coisa muito gostosa. De você estar dentro do hospital, levando uma mensagem de alívio a pacientes com dores, com doenças raras, crônicas, e nós com nossa pasta, que levamos ali alívio. E às vezes disputando até um minuto, 2 minutos da nossa fala, para poder conquistar o direito dele prescrever o nosso produto. Contudo, nesses 50 anos, vocês têm sido fundamentais para a promoção da saúde e do bem-estar do nosso país, trabalhando incansavelmente para levar a informação valiosa aos médicos para o alívio das dores, curas e melhoria da qualidade de vida dos seus pacientes. Eu me sinto honrado de estar aqui, participando desse grupo e receber esta homenagem por longos anos de trabalho. Também eu sou grato a Deus por me conceder o dom da venda, de ser propagandista, porque ser propagandista é mais do que ser vendedor. Ser propagandista é um sacerdócio e tem que sempre se preparar, estudar e levar a palavra certa para o médico para ele realizar uma visita eficaz. A palavra eficaz é muito mais convincente do que eficiente. Então nós teremos que ser eficaz. Essa é a palavra, porque a eficácia é que cura. Então, ser propagandista é isso aí. Então, a gente espera no consultório médico 10 minutos, meia hora, 1 hora. Se o médico vale a pena, até 2 horas a gente espera. Está entendendo? A verdade é essa ou não é? Então nós temos que ter nessa espera um bom ânimo para você chegar naquele sagrado momento de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, levar a mensagem correta para ele prescrever o nosso produto e dali subtrair dele o receituário médico. Estou chegando ao final, tá? É verdade. Então, antes de dizer muito obrigado, eu faria uma pergunta. Vocês sabem o que é ser representante? Pois é. Um laboratório tem ali cientista, tem ali farmacêuticos refinados, estudiosos, que sintetizam determinadas drogas. Drogas esta salvadoras, droga essa aliviadora, droga essa que vem cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. Então, ser representante é eles delegar a você esse direito de representá-lo frente ao médico. Olha que maravilha! Vamos dar uma salva de palmas para o nosso propagandista representante? Parabéns a todos pelo dia do propagandista que é hoje. Hoje, dia do propagandista. Nesta eu estou incluído. Obrigado. Obrigado, senhor Cid Paulo Leal.
belas palavras, palavras de quem conhece bem a profissão. E dizem, tem um funcionário do Google que falou que a meta agora é chegar em 2035, porque em 2035 nós vamos ter aí a cura para praticamente todas as doenças a partir da tecnologia, né? Então a meta de todo mundo é chegar em 2035 agora, tá, seu Paulo? Então firme para chegar em 2035, que as curas vão vir aí, de tudo. Vamos lá, representando os profissionais com mais de 30 anos de profissão, a senhora Tereza Raquel Mascarenhas Teixeira, que também é lá do meu bairro, Jardim Camburi, né? Assim como o Cid. Boa noite, pessoal. É com muita honra que eu estou aqui hoje agradecendo em nome de meus colegas propagandistas da indústria farmacêutica essa homenagem. Levantar? Melhorou? Tá ruim? Tá baixo? Tá bom? Então, um breve resumo para quem não conhece o propagandista, né, da indústria farmacêutica, serve aqui um resumo. O propagandista da indústria farmacêutica é um profissional que trabalha com diversas frentes. É aquele que se atualiza e se reinventa diariamente, que leva a ciência para o médico e ajuda no tratamento dos pacientes mais necessitados. Somos o elo entre a medicina, o médico e o paciente. O propagandista da indústria farmacêutica é um profissional altamente preparado para assumir qualquer função em qualquer lugar, pois passa a vida inteira se atualizando e se desenvolvendo. Existe um texto que define muito a nossa profissão. Não é sobre vencer todos os dias, é sobre não desistir. Eu, Tereza Raquel, há 33 anos escolhi ser propagandista da indústria farmacêutica e tenho muito orgulho dessa profissão e das pessoas que dividem ela comigo. Faço hoje uma homenagem ao meu seguidor, meu filho, João Vitor, que aos 17 anos ele me perguntou que faculdade ele deveria fazer para ingressar na indústria farmacêutica. Hoje ele tem 35 anos de idade e 17 anos de profissão, e eu tenho muito orgulho disso. Parabéns a todos nós, propagandistas da indústria farmacêutica. Parabenizo também o Sindipros, representado pela nossa liderança, Renato Bernardes, que tornou esse momento único, já que nunca na história da indústria farmacêutica nós tivemos essa oportunidade de sermos reconhecidos aqui. E agradeço também ao deputado estadual Fabrício Gandini por essa homenagem em nome de meus colegas de profissão. Obrigado, Tereza. Representando os profissionais com 20 a 29 anos de profissão, o senhor Leandro Braz Moreira. Acho que estão te chamando na tribuna. Bem, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, representando tantos amigos e colegas. São 50 anos aí de profissão, onde no dia 17 de janeiro eu completei 25 anos na indústria, e é interessante que eu trabalho com vendas desde os 15 anos. Não vou nem falar a minha idade, mas já tem bastante tempo. E a venda na indústria farmacêutica é muito diferente, principalmente porque a gente trabalha com saúde, e que é um bem primordial para todos. E você ter essa oportunidade de poder trazer essas informações, as novidades, as inovações para os médicos é, sem dúvida, muito importante. É por isso que, dentro de várias outras coisas, é um dos pontos que me fez cada vez mais me apaixonar pela profissão, sem dúvida alguma. Mas é um desafio enorme, e como o Renato falou, eu também já
passei pela época do papel e tal, do roteiro, e você tem que acompanhar. Eu acho que o mais, para mim, motivador e empolgante é ter a oportunidade de ter que me reinventar sempre para estar acompanhando todo esse dinamismo do mercado, a tecnologia na vida da gente de uma forma que não tem como não tem mais volta, e você tem que se adaptar totalmente a isso. Eu acho que isso aí é bastante desafiador e para mim me motiva bastante, mesmo com todas as dificuldades em alguns aspectos, sem sombra de dúvida. Mas os pontos de desenvolvimento são sempre aí importantes a gente estar atento. Tá? Então, para finalizar, eu quero desejar aí muita saúde, muito sucesso para todos nós e que a gente continue fazendo história com essa profissão tão importante, e agradecer mais uma vez a todos aí. Um abraço. Obrigado, Leandro. Representando os profissionais com 10 a 19 anos de profissão, senhora Luciana Castelog. Boa noite a todos. Eu até falei que eu não ia falar nada, mas não consigo. Bem, gente, eu estou honradíssima de estar aqui nesse momento. Estou assustada também. Faz esse tempo todo mesmo, gente. 20 e tantos anos. Pois eu estou aqui só para agradecer a cada um de vocês, porque já foi falado tudo sobre nossa profissão. O que ficou faltando é que essa profissão só foi agradável esse tempo todo. A gente foi feliz nesse trabalho, a gente teve prazer, porque tinha vocês, porque tinha nós juntos, de mãos dadas. A concorrência sempre foi o produto, nunca foi a gente. Então isso tornou nossos dias agradáveis, nossos dias, a gente acordava com mais vontade de estar lá, porque a gente ia encontrar fulano, encontrar Beltrano, e falar de fulano e de Beltrano, brincadeira. Mas é isso, gente, eu estou aqui mesmo para agradecer a cada um de vocês por ter passado pela vida de cada um, porque com certeza nós fizemos a diferença na profissão e em nossas vidas. Boa noite. Obrigado, Luciana. Nesse momento eu quero franquear a palavra aos demais integrantes da mesa que se gostariam de fazer uso da palavra. Senhor Ademar? Ademar? Marcelo. Tô confuso aqui. Então, Marcelo, pode fazer lá. Pedir para a assessoria aqui nos ajudar, quem quiser fazer uso da palavra aqui na mesa, já para pegar os nomes. Boa noite. Deputado, esse é o sonho de todo propagandista, o médico falar que ele tem mais um tempinho para falar. É a nossa alegria, né? Mas cumprimento o excelentíssimo deputado, meu amigo e presidente Renato, todos que compõem a mesa aqui, uma satisfação, uma alegria ver cada um de vocês aqui nesse local especial, essa Casa de Leis. Nós nos encontramos tanto no campo, uns mais, outros menos. Meu amigo Michel, um dos que eu mais tenho trabalhado ultimamente. É um prazer também dividir esse momento com você. Eu me vendo completar 30 anos de indústria farmacêutica. Quando eu entrei, Cidinho, não vou falar de tudo que eu sei não, tá, Cid? Só das partes boas. Mas já era um profissional reconhecido, assim como tantos outros que eu vejo aqui. Mas eu vim nessa noite aqui aproveitar essa oportunidade, porque eu não podia, deputado, deixar de dar honra ao homem que me fez estar aqui. Não só porque me deu a vida, Deus, mas me colocou esse homem na minha vida, como meu pai, que está aqui hoje. Eu não sei se outro...
não sei se aqui eu não estou conseguindo ver todos, eu fiz um exame oftalmológico hoje, eu estou vendo meio embaçado. Não sei se tem outro filho com o pai presente nessa hora aqui à noite. Mas eu quero, em nome de todos os filhos de propagandista, né, que são vários hoje na indústria farmacêutica, dizer que é uma honra poder continuar os passos que meu pai, lá em 1969, antes até da profissão realmente ser regulamentada, ele já estava, como o Renato Aldol ali falou, né, pavimentando a estrada, que hoje nós todos estamos com a honra de continuar nessa construção. Então, parabéns a todos nós por esse dia, por essa data, e obrigado a Deus por ter nos colocado nessa profissão tão maravilhosa, onde podemos compartilhar da presença uns dos outros diariamente. Obrigado, deputado, pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Vou convidar Nicole Junqueira. Obrigado, querido. Boa noite. Um pouquinho mais baixo. Boa noite. Gostaria de agradecer primeiro a oportunidade de poder compor, né, essa mesa. É uma honra para mim, tão nova na indústria farmacêutica, né, representando essa nova geração que foi falada, e ressaltar o quão é importante a união, né, da nossa classe, o acolhimento que a gente tem quando a gente entra. Isso é essencial, é o que dá a nossa base, a experiência de vocês, 30, 20 anos, isso é único, né? É especial e essencial para a gente, para poder motivar, crescer e ver a importância desse trabalho perante os médicos, perante a saúde do nosso país, né? Para todos. Agradeço. Obrigada. Obrigado, Nicole. Convidar agora a doutora Vanessa Paganini Simões. Já, se alguém no plenário quiser fazer uso da palavra, é só fazer o sinalzinho que o Sérgio vai pegar o nome para a gente. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial, um dia de reconhecer, agradecer e homenagear profissionais que fazem uma diferença enorme no nosso dia a dia, vocês, propagandistas farmacêuticos. E essa homenagem ela tem um sabor mais especial para mim, porque eu já estive aí do lado de muitos de vocês. Antes de eu ser médica, eu fui propagandista e sei com propriedade o quanto essa profissão exige dedicação, estudo, jogo de cintura, principalmente paixão pelo que se faz. O propagandista não leva só um produto ou uma bula debaixo do braço. Leva informação, atualização científica e parceria. Está sempre ali na correria, fazendo visitas, enfrentando fila, chuva, calor. Tudo que nós, profissionais de saúde, tenhamos acesso, tudo para que nós, profissionais de saúde, tenhamos acesso ao que há de mais moderno e relevante para cuidar dos nossos pacientes. Hoje, como médica, consigo enxergar com ainda mais clareza o impacto que vocês têm na rotina de quem está no consultório. Vocês ajudam a construir confiança, a tomar decisões mais seguras e, muitas vezes, são ponto de partida de uma nova conduta que muda a vida de alguém. Por tudo isso e por tudo que essa profissão representa, meu muito obrigada. Que vocês continuem firmes, levando ciência, empatia e profissionalismo por onde passarem. Feliz Dia do Propagandista. Obrigado, doutora. Nayara Guimarães, está aqui conosco, advogada, vai fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Vocês fazem 50 anos
e eu faço 15 anos, bodas de 15 anos, na semana passada, advogando para o sindicato. É um privilégio poder advogar para essa categoria. Assim como todos falaram aqui, é uma profissão muito importante, é uma profissão que traz saúde, traz conhecimento, traz desenvolvimento. Mas eu não poderia deixar de falar também do sindicato. São alguns anos de luta para se ter uma categoria hoje que está sendo valorizada, uma categoria hoje que tem sido respeitada, porque tiveram homens e mulheres que se dispuseram a lutar por essa categoria. A gente tem aqui alguns presidentes, outros que não estão mais, mas a história começa ali com Nathaniel, Jamilson, Fernando, Cutini, Carlos Renato hoje, que está pela segunda vez na presidência. Mas é importante vocês saberem também que existe muita luta por trás de toda conquista. Nenhuma conquista é trazida de graça, né? Não existe almoço de graça, assim se diz, né? Então, de fato, muitos desses homens que aqui estão hoje da diretoria, ou que já passaram, são homens que trabalharam duro, lutaram. Alguns perderam emprego, como Ademar, Renato, e foram reintegrados. Outros que têm lutado e que têm enfrentado as mudanças tecnológicas, porque diante das mudanças tecnológicas há uma tendência de substituição no mercado de trabalho. Vocês sabem disso. A tendência da indústria farmacêutica é reduzir o mercado de trabalho de vocês. E, de fato, há muita luta para permanecer os postos de trabalho. Algumas empresas, a gente sabe que nos últimos anos tentaram substituir vocês por telemarketing, substituir vocês por Medflix, né? A Netflix dos médicos. E graças a Deus, porque vocês trabalham em parceria com os médicos na ponta da cadeia de trabalho. E muitos médicos, mesmo na pandemia, valorizaram o trabalho de vocês, se recusam a se utilizar da tecnologia para substituir o trabalho de vocês. E as empresas que tentaram fazer isso têm feito um caminho de volta, entendendo a necessidade do trabalho de vocês. Porque no mundo onde a tecnologia, a gente pode até falar que daqui a pouco nós vamos viver a tecnocracia, né? A democracia instalada pela tecnologia. No mundo que as pessoas acordam com o celular na mão e dormem com o celular na mão, a gente precisa se humanizar. E o trabalho de vocês é humanizar a indústria farmacêutica. O trabalho de vocês é fazer com que a saúde, o conhecimento sobre medicamentos seja de fato humanizado. Então, diante da tecnologia, o conselho é humanize-se, né? Então, continuem fazendo o trabalho de vocês ali de ponta com os médicos, conversando, se atualizando e diante desse relacionamento, mostrando para o médico o quanto é importante ser humano. A gente está num mundo, a gente está numa tendência de sociedade em que as pessoas têm se desumanizado, têm se robotizado. E a profissão de vocês é uma profissão que tem permanecido, que tem lutado flagrantemente para manter a humanidade das relações entre médico e paciente. Porque a gente sabe que os médicos eles estudam anos, eles se especializam, eles se dedicam, mas é vocês que entendem da fórmula e do medicamento que vocês representam. Então, de alguma forma, é vocês que trazem a atualização ao médico. E os médicos, de fato, eles podem ter, sim, o acesso ao computador, o acesso ao iPad, ali, estudos para poderem se atualizar. Mas diante da velocidade e da quantidade que se tem, às vezes, de uma agenda médica, o trabalho de vocês de trazer um respiro, de uma conversa agradável,
do Fernando trazendo bombom, né, Fernando? De propagandistas que são agradáveis, gentis, que diminuem a tensão ali do dia a dia da rotina e trazem o conhecimento de forma humanizada. Então, eu gostaria de parabenizar vocês, dizer que, de fato, o Sindipro está de parabéns, porque eu que milito na área sindical, advogo para alguns sindicatos, a gente vê que a gente tem uma diretoria de homens honrados, homens que trabalham, homens que poderiam estar cedidos, né, pela empresa para trabalhar só no sindicato, mas escolheram não sair do trabalho, do dia a dia, de estarem conversando com vocês, de estarem dialogando com vocês, de estarem sofrendo as mesmas coisas que vocês. Então, toda a diretoria que aqui está hoje, nenhum aqui é cedido, ou seja, nenhum aqui trabalha exclusivamente para o sindicato. Todos eles estão enfrentando as mesmas condições de trabalho de vocês. E isso demonstra o quanto que há uma preocupação no mundo, num país como o nosso. E desculpa, deputado, mas a maioria das pessoas desconfiam de cargos políticos, sejam de cargos legislativo, executivo, mas também de cargos políticos como diretorias de federações, diretorias de sindicatos. Então é importante essa fala de respeito. Nós somos seres políticos, então nós precisamos apreciar e respeitar aqueles que estão na frente, lutando por nós. Então, como advogada, hoje tenho uma posição também de relacionamento no sentido de conhecer a maioria de vocês, de estar em quase todos os eventos. Conheço a maioria de vocês pelo nome, conheço essa diretoria e posso dizer, vocês estão diante de uma diretoria de pessoas que são respeitadas, que são trabalhadores não que apenas estão ali fazendo uma função, mas a maioria deles são ranqueados, recebe premiação, ou seja, são trabalhadores que se dedicam no seu trabalho, que querem ser exemplo como seres políticos ali representando o sindicato, mas querem ser exemplos como empregados. Então, meus parabéns a todos vocês, meus parabéns à diretoria do sindicato e a todos os homens e mulheres que fizeram com que esse dia e esse momento fosse possível. E a gente sabe que a luta, ela continua. Obrigado, doutora. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra no nosso auditório? Só levantar a mão. Vamos lá. Nosso amigo Renato Baiense, diretor também do sindicato. Boa noite. Realmente é uma honra muito grande estar participando desse momento, né? Eu já tenho 35 anos de profissão e eu tenho um orgulho muito grande de ser propagandista da indústria farmacêutica. Eu sempre me preparei da melhor maneira possível e cada colega aqui fez isso. Quando nós saímos de casa, nós saímos preparados. Afinal de contas, o nosso principal cliente são os médicos. E são pessoas que conhecem bem. Então, para a gente transmitir alguma coisa para eles, nós precisamos estar preparados. E isso realmente torna a nossa profissão muito especial. Evidente que aquilo que a gente sempre apregoa é a ética. Nós aqui temos vários colegas que são concorrentes em termos de produtos, mas nós somos, acima de tudo, amigos. A gente trabalha num nível de lealdade muito grande. Principalmente os mais experientes têm a oportunidade de ensinar isso aos mais novos. E felizes são aqueles que aprendem, felizes são aqueles que entendem esse processo.
A nossa profissão, quando eu comecei há 35 anos, diziam para mim que ela iria acabar, que ela estava fadada a ser encerrada. O número de propagandistas iria diminuir. Isso não aconteceu, até porque desde dos primórdios, desde a época de colegas como Valber e outros aqui, uma coisa não mudou: a relação interpessoal, a nossa capacidade de não só representar a empresa, mas aquela capacidade que nós temos de nos envolver dentro do marketing, dentro da propaganda, dentro daquilo que nós fazemos. E o médico, ele se sente honrado em nos receber. Pode ser que em algum momento você vá visitar um médico que ele não esteja bem-humorado, mas de um modo geral, nós somos muito bem recebidos. E essa necessidade da relação interpessoal, ela não permitiu que a nossa profissão acabasse. Pelo contrário, que ela se fortalecesse. E realmente para nós é um momento ímpar, esse, de nós estarmos aqui recebendo essa homenagem dessa Casa de Leis, na figura do excelentíssimo deputado, porque nós somos dignos, porque nós honramos a profissão que exercemos. E eu queria dizer, a alegria de ser propagandista é algo que vem do fundo do meu coração. Meu muito obrigado a todos. Obrigado. Rafael Paganini, também diretor do Sindicato. Boa noite a todos. Eu vou ser breve. Eu vim mesmo para fazer um agradecimento ao Gandini, né, Gandini? A gente está sempre presente aí no gabinete. Obrigado. Hoje essa sessão aconteceu, além do Gandini, através de um colega que eu não sei se todos conhecem, que é o Delcinho, o Delcio. Queria pedir uma salva de palmas para ele. Delcinho, para quem não sabe, ele também foi diretor no Sindipros, tá? Foi propagandista e hoje ele é servidor público. Então é um grande amigo, um grande aliado aí do Sindipros, que está sempre ajudando a categoria, sempre disposto a atender as demandas. Ele que abriu as portas aqui com o Gandini. Então, assim, Delcinho, obrigado. Eu precisava falar isso aqui para a categoria, porque o que você tem feito para a gente, nós temos total gratidão por você, por vocês aqui da mesa. E tudo que nós estamos fazendo é por vocês. Podem trazer as demandas para o Sindipros, tá bom? Obrigado, parabéns pelo dia, pelo nosso dia. Obrigado, Gandini, obrigado à equipe de marketing. Para quem não sabe, aquela médica ali é minha irmã, doutora Vanessa. Foi propagandista, hoje médica. A precursora está ali, minha tia Renata Paganini. Ela que iniciou a família, meu tio Renato, Teógenes Paganini, meu primo. Então, assim, a família Paganini tem mais, né? A família Paganini, ela está bem firme na indústria farmacêutica. Então, muito obrigado. Obrigado, querido. Daqui uns dias estão com a indústria farmacêutica, né? Só testemunhar, agradecer, me juntar ao nosso amigo diretor, agradecer ao Delcinho pela oportunidade de conhecer, né, pessoas tão envolvidas com a questão pública. Quando eu recebi o Renato e uma turma, né, Renato? Carlos Renato e uma turma, a gente viu o quanto ele dá valor a essa profissão. Nos relatou algumas dificuldades que o setor está vivendo em relação a limitações que estão acontecendo por parte de algumas empresas que talvez não compreendam, né,
a importância do trabalho, mas nós estamos, inclusive, apresentamos, né, Renato, um projeto de lei aprovado, a gente passou para o sindicato verificar os termos em relação a regulamentar esse acesso a essas instituições. Então, isso está tramitando na Assembleia, a gente está fazendo com bastante calma, até para buscar anteriormente da aprovação um diálogo com essas instituições que estão limitando o acesso de vocês. Mas posso testemunhar, de fato, e aí eu já chamei eles para uma missão. Eu sou diabético e estou nessa luta já há algum tempo. Eu chamei eles para uma missão, me ajudar a convencer o governo do estado a adotar o medidor de glicose, independente da marca, tá, gente? Independente da marca, para não ter briga aqui, para as crianças e adolescentes até 18 anos. Eu, como diabético, eu sei da importância, eu sou tipo 2, então o projeto não me favorece. O projeto é para que todas as crianças e adolescentes até 18 anos possam ter o medidor de glicose. A gente sabe o quanto faz a diferença na vida das crianças esse instrumento. E aí eu posso falar da importância da profissão de vocês, porque eu sou diabético desde os 37 anos, estou com 45. A quantidade de modificação de medicamentos nesse período, a quantidade de evolução às vezes dentro do mesmo ano você tem aí medicamentos que têm mais eficiência, mais eficácia, né? São medicamentos mais eficazes. E isso só chega para o médico, muitas das vezes, o que não é tão especialista, e a gente precisa que chegue para todos, porque na saúde pública a gente não tem especialista para todo mundo, né? Então, quando o médico está lá, o seu clínico geral, ele recebe um paciente diabético, ele tem que dar alguma solução para aquilo. Então, se ele tiver informação, independente de onde venha, e se for de profissionais da indústria farmacêutica, ótimo, a gente tem uma evolução importante. Então, assim, eu compreendo, por ser diabético, um pouco a importância da gente ter esse nível de informação rápido para os médicos, né, para que a gente possa avançar. Antes de terminar, eu vou convidar Douglas Mota para ler uma mensagem especial de encerramento. Nós depois vamos convidar o Hudson, que a gente vai fazer a entrega. A gente fez a entrega antecipada, porque eram muitas pessoas, mas nós vamos fazer para os 10 que estão à mesa, assim que a gente, logo após essa leitura do Douglas Mota, a gente vai fazer essa entrega desses diplomas. Boa noite ao excelentíssimo deputado Gandini, à mesa e aos nossos colegas. É uma alegria muito grande ser propagandista. São 30 anos de profissão. E eu digo para vocês que eu tenho história antes e após a entrada na indústria farmacêutica. E eu digo para vocês que a gente passa por muitas lutas, muitas dificuldades, mas as alegrias também condizem com o que a gente passa. Nós somos mais do que vencedores, pode ter certeza disso. E o nosso foco é a classe médica, né, doutora Vanessa? E nós temos um médico que ele é simpatizante, não, ele ama os representantes, ele tem prazer em nos receber. O nome dele é João Evangelista Teixeira Lima. E ele, sabendo dessa homenagem que seria feita aqui nesta noite, ele escreveu uma crônica para que pudéssemos estar trazendo para vocês nesta noite. A crônica é intitulada Mensagem aos Mensageiros. Solicito a minha memória que vá ao passado buscar uma incrível história que eu vi quando acadêmico de medicina, para que seja narrada aqui. Quando a arte de curar ainda engatinhava em suas pesquisas e descobertas, divulgações sobre diagnósticos, fármacos e procedimentos terapêuticos chegavam entre médicos com atrasos consideráveis. Um grande cirurgião de pequena cidade interiorana teve uma querida filha como vítima da terrível moléstia difteria. Naquela época, pouco se podia fazer contra ela. Tal patologia, com suas implicações dramáticas, provocavam na garganta da criança a formação da pseudomembrana fibrinosa, impedindo-a gradativamente de respirar. Dias e noites, ajoelhado junto ao leito da menina, aplicando seus conhecimentos inúteis na época para o combate da doença, esse pai torturava-se
com a evolução lenta e inexorável da asfixia. Sofria duramente, sofria 2 vezes, como pai, vendo uma parte de si gemendo inerte e indefesa. Sofria como médico, diante da doença que lhe oferecia o cálice da morte. O tempo corria, enquanto o sofrimento daquele pequeno anjo se agravava mais e mais. Desorientado, o pai corria os 4 cantos do planeta atrás de uma solução. Enviava mensageiros a todos os colegas médicos, hospitais, escolas de medicina, mas a resposta não vinha. Alquebrado pela dor da filha, sufocado pela angústia, tomou o bracinho já cianótico da menina, injetando em suas veias uma forte dose de morfina. Ao cair da madrugada, a alma de sua amada criaturinha levantou-se da dor e voou para a paz da eternidade. Às 6 horas da manhã, alguém bate à porta e, como não obtém resposta, entra e depara-se com o pai chorando ao lado do corpo da filha. O mensageiro entrega-lhe o pequeno embrulho que trazia nas mãos, dizendo: foi descoberto o milagre, eis o soro antidifitérico. Como sonhou, como desejou, como clamou a presença desse mensageiro, esse pobre pai. O tempo passou, o mundo mudou, correu, se apressou, mas o mensageiro continua existindo. Às vezes é chamado representante, outras vezes propagandista. Temos hoje a imediata e constante presença desses informadores que nos enriquece com os lançamentos, trabalhos científicos, publicações, simpósios, essas armas tão necessárias às terapêuticas. Alguns lançam remédios para os vasos e fibras do coração, trazem também um amável sorriso de coração. Outros lançam fármacos para o estômago, mas também trazem histórias engraçadas para desopilar o fígado. Ainda outros lançam medicamentos para o cérebro, mas contam experiências da vida que enriquecem os neurônios. E tantos outros lançam drogas para os rins, mas suas observações nos ajudam a filtrar o essencial do supérfluo. Finalmente, muitos também lançam produtos para os pulmões e ossos, ventilando nossa memória e arejando nosso conhecimento sobre o arsenal terapêutico, que pela velocidade com que são pesquisados, descobertos e sintetizados, seriam ossos duros de roer. Concluindo, cabe aqui uma reflexão. Por que a flor entrega o mel à abelha? Porque as abelhas levam o pólen de uma flor para outra e as fecundam. João Evangelista Teixeira Lima. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Vou perguntar ao presidente do Sindipro se quer fazer alguma fala de encerramento. Eu só tenho a agradecer e parabenizar a todos pelo nosso dia. E agradecer também, Gandini, tá bom, mais uma vez. Obrigado. Nós vamos passar a palavra a Hudson, nosso mestre de cerimônia, para fazer a entrega dos títulos e logo após a gente já faz o encerramento. Muito bem. Agora, neste momento, para representar a categoria, vamos convidar alguns profissionais para receber os votos de congratulações das mãos do deputado Fabrício Gandini. Lembrando que os demais profissionais já receberam seus votos na entrada. Quero convidar o senhor Carlos Renato Bernardes, presidente do Sindipros.
o senhor Ademar Nascimento, diretor e fundador do Sindipros. O senhor Cid Paula Leal, aposentado como propagandista. Doutora Vanessa Paganini Simões, ex-propagandista. Senhora Tereza Raquel Mascarenhas Teixeira, 30 anos de profissão. Senhor Marcelo de Brito Rocha Lima, 30 anos de profissão. Senhora Luciana Castelogi, 20 anos de profissão. Senhor Leandro Braz Moreira, 20 anos de profissão. Senhora Nicole Junqueira Calcem. Senhor Jair Campos Júnior, 10 anos de profissão. Assim, devolvo a palavra ao deputado Gandini para o encerramento da sessão. Quero agradecer a todos que
que participaram aqui conosco, agradecer a confiança, Marcelo, do sindicato, dizer que, Renato, né, que a gente se sente muito honrado de ter sido depositada a confiança na gente, tanto para organizar essa sessão, mas também para apresentar o projeto de lei e trazer as discussões da categoria para essa casa, que eu acho super importante. E com muito diálogo nós vamos continuar o trabalho. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão especial. Antes, porém, convoco os senhores deputados e deputadas para a próxima, que será ordinária amanhã às 15 horas. Está encerrada a presente sessão. Deus abençoe, obrigado, boa noite.